principalmente para os iniciantes. Por quê? Porque os errinhos, os pequenos errinhos que podem acontecer, eles tendem a ficar escondidos no meio do processo. Bom, mas não quer dizer que não existam situações que a gente não possa melhorar os processos para evitar os problemas nas leves e os problemas nas lupuladas. Bom, vamos começar com os problemas nas cervejas leves, nas Pilsen. Então, uma cerveja Pilsen, feita com malte Pilsen, ele tende a gerar diacetil. Muitas vezes as pessoas não percebem isso e realmente fica imperceptível na maioria das vezes, mas pode gerar uma situação desagradável. Bom, o que a gente faz? Por exemplo, se a gente tem o programa, a gente vai começar uma cerveja com a FG igual a 1048 e pretende chegar numa OG de 1048, quer dizer, 12 brix, mais ou menos, e pretende chegar numa FG de 1008. Isso é uma previsão. Isso depende muito da levedura que você vai usar. Bom, quando você vai fazer a fermentação, no processo de fermentação, vai acontecer essa transformação, que ela vai consumindo os açúcares e liberando o álcool e gás carbônico. Bom, depois, as cervejas lager, elas tendem a fermentar um pouquinho mais lento que as cervejas ale, dentro das mesmas condições de insumos assim. Bom, isso depende muito também da taxa de inoculação de fermento. Se você põe muito mais fermento, faz um start e tal, ela torna-se mais, até acelera um pouquinho o processo. Mas por que elas se tornam um pouquinho mais lentas do que as ale? Porque as leveduras trabalham numa temperatura mais baixa. E esses micro-organismos trabalhando numa temperatura mais baixa, o metabolismo deles cai. Caindo o metabolismo da levedura, a reprodução e a fermentação são desaceleradas. Consequentemente, ela leva mais tempo para exercer o processo. Então, se a gente está fermentando a 12 graus Celsius, uma cerveja a 12 graus Celsius, ela começa a fermentar, aí o ideal é a gente medir no 5º dia a densidade dessa cerveja. Quando a gente vai medir densidade de cerveja final, não deve-se usar o refratômetro. O refratômetro é uma peça fundamental para a gente medir densidade durante o processo e a densidade inicial. Afinal, eu até estou fazendo um trabalho sobre isso, comparando o densímetro com o refratômetro, e os erros são absurdos. Então, a gente tem que medir com o densímetro, que é com a proveta e o densímetro, né? Porque o álcool interfere muito nessa medição, o álcool gerado. Aí, no 5º dia, nos deu uma FG de, vamos supor, de 1020. Então, baixou de 1048 para 1020. Eu estou chutando esses dados, hein, gente? Aí, no 6º dia, eu observo que a nossa FG foi para 1014. 1014, ele está caindo. 7º dia, a FG chegou a 1011. Então já está chegando próximo do objetivo. Não quer dizer que vai chegar a 1008, ela pode parar antes. Depende de várias situações. Aí no 8º dia, ela deu FG 1010, quer dizer, já está parando. Provavelmente não vai chegar a 1008, vai chegar a 1009 e tal. Tudo bem, isso não tem problema nenhum. Então,
chegou a 1010. Quando chegou a 1010, está estabilizando a fermentação, nós vamos aumentar essa temperatura. Para a cerveja Lager, o ideal é aumentar em torno de 5 graus. Aí nós vamos a 17 graus Celsius. E vamos deixar mais 2, 3 dias aqui. Quando a gente eleva essa temperatura, isso aqui deve aumentar a gravidade final. Ou baixar. A gravidade final deve descer um pouco, porque as leveduras vão ser incentivadas a trabalhar mais. Por quê? Porque nós despertamos ela com uma temperatura mais elevada. Aí elas voltam a ganhar fôlego e trabalham mais um pouquinho. Qual é a importância disso? Consumir o diacetil. Aí elas consomem o diacetil, transformando em outros produtos que a gente não percebe nem aroma nem sabor. Bom, é uma maneira da gente trabalhar sempre cervejas que têm muito malte pilsen. Por sinal, eu faço essa elevação de temperatura para todas as minhas cervejas, basicamente. Então, quando eu vou fazer uma cerveja Lager, eu uso esse processo e praticamente elimino todo o processo de diacetil.